como uma mendiga negra pura e inocente salva uma senhora e o milionário a leva à mansão. A rodoviária estava lotada naquela tarde quente. Entre o empurra-empurra e o cheiro de suor misturado com fumaça, Valentina Ribeiro se escondia atrás de um velho banco quebrado, abraçada às suas poucas roupas. Sua pele morena brilhava sob o sol castigante, os olhos grandes e cheios de esperança mesmo no meio daquele caos. Ela era só mais uma mendiga ali, ou pelo menos parecia. De repente, um grito cortou o ar pesado. Toda a gente parou. Dona Esperança, uma senhora elegante com vestidos caros, cambaleou, seus joelhos fraquejando, o rosto branco quase sem vida. O desmaio foi rápido, mas o barulho chamou a atenção. Multidão formou um círculo, olhos fixos. A tensão subiu. "Alguém ajude!" clamaram. Mas ninguém se mexia. O silêncio era sufocante. Valentina, com o coração disparado, foi a única que não hesitou. Mesmo sabendo que podia ser ignorada ou até expulsada, se lançou para frente. As mãos trêmulas seguraram Dona Esperança por debaixo dos braços. O calor humano escapava, a respiração da senhora fraca, quase um sussurro. Valentina, com voz firme e doce, falou palavras que mal saíram. "Fica calma. Eu tô aqui, vai passar." No meio da confusão, ela virou os olhos escuros para o rosto da mulher. O rosto de uma realidade tão distante da dela. O contraste era absurdo. Os fios brancos impecáveis, a pele tão clara e o vestido de renda impecável. Valentina não sabia seu nome, mas sabia que naquele momento estava salvando mais do que uma vida. Estava resgatando uma esperança perdida. Quando Esperança acordou, cercada por olhares desconfiados e cochichos maldosos que apontavam a jovem com clareza, Dona Esperança fez algo inesperado. Com um gesto decidido, afastou os curiosos e pegou a mão suja e dura de Valentina, dizendo, quase sussurrando, "Você vem comigo." Um choque passou pela. O cheiro do couro novo, o silêncio pesado, a luz difusa que trazia os vidros, deixam claro. O mundo de Valentina estava mudando e não tinha volta. Na mansão, paredes altas e janelas como espelhos, Dona Esperança apresentou a empregada nova. O povo da casa olhou com dúvida. Os comentários sussurrados caíam como sombras. "Quem é essa garota? Como ela ousa entrar aqui? Não é do nosso mundo." Mas um par de olhos frios e escuros observava-a em silêncio. Rodrigo, o filho controlador da milionária. Rodrigo não disfarçava o desprezo, a frieza como armadura. Mas algo invisível, uma fagulha inesperada, começava a incendiar seu coração. Uma luz pura que não entendia. Valentina, com sua inocência e bondade, era diferente de tudo que ele já conhecera. A atração silenciosa incomodava, confundia, e a mãe dele só aumentava o pressionar, como olhares que cortavam como navalhas e palavras não ditas cheias de rancor. Tudo parecia se equilibrar num fio tenso, até que Valentina adoeceu. Ele apareceu ali, de mãos calejadas e olho triste, disposto a defender seu amor contra o mundo que não os queria juntos. Uma batalha silenciosa se formava, onde desejos e regras sociais foram jogados num jogo perigoso. Enquanto isso, nos cantos escuros da mansão, segredos e histórias esquecidas, envolvendo Dona Esperança e a verdadeira razão de sua busca por Valentina, começaram a surgir. Um mistério maior, mais profundo, que poderia abalar todas as estruturas. Rodrigo, atormentado entre razão e sentimento, olhou para a janela naquela noite, seu peito apertado, o olhar perdido. Ele sabia que estava numa encruzilhada, seguir o caminho seguro da tradição e da expectativa da família, ou arriscar tudo por um amor que derruba muros, desafia preconceitos e traz luz para o seu mundo frio. Que decisão tomaria? O que ainda estaria por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo, atormentado entre razão e sentimento, olhou pela janela naquela noite. O céu escuro refletia a confusão que sentia por dentro. Ele sabia que estava numa encruzilhada. Seguir o caminho seguro da tradição da família ou arriscar tudo por um amor que quebrava barreiras. Enquanto ele lutava com esses pensamentos, um barulho vindo do andar de baixo cortou o silêncio. Era um grito estridente e aterrador. Ele se levantou com o coração acelerado, os músculos tensos. Correndo pelos corredores amplos da mansão, chegou até a sala, onde a luz fraca iluminava a cena caótica diante dele. Valentina estava no chão, com a mão no peito, pálida e ofegante. Ao lado dela, Lucas, o jardineiro, o amor silencioso, estava de joelhos, sua expressão misturando preocupação e desespero. Dona Esperança, com os olhos arregalados, tentava ajudá-la, mas algo na atmosfera dele perguntou, a voz soando mais alta do que pretendia. Todos viraram os olhares para ele, os sussurros preenchendo o espaço, como uma tempestade. Ela desmaiou de novo. Lucas respondeu, a mão trêmula contra a testa de Valentina. Precisamos chamar um médico. Ela não está bem. Foi então que uma sombra longínqua, um segredo escuro e enterrado, surgiu no ar. Entrar na sala uma figura que não esperavam. Inácio, o irmão perdido de Esperança, que todos acreditavam estar morto há anos. Ele parecia um espectro. Sua presença abrupta congelou o tempo. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração pesada de Valentina. Eu vim por ela. Inácio gritou, sua voz reverberando pelas paredes. Ela precisa saber a verdade. O choque foi palpável. Ninguém tinha ideia do que ele estava falando. Os olhos se arregalaram e as curiosidades começaram a sussurrar. Rodrigo franziu a testa, se sentindo perdido. Quem é você? Ele perguntou, desconfiado. O olhar penetrante de Inácio cortou qualquer dúvida. Ele sabia que ali estava um homem que poderia mudar tudo. Eu sou o irmão que vocês esqueceram. Ele respirou fundo, as emoções à flor da pele. E Valentina, ela não é quem vocês pensam. Ela é a filha que Esperança perdeu. Naquele momento, tudo mudou. O céu azul que pairava sobre eles despencou e o mundo à sua volta pareceu desmoronar. O que ele estava dizendo era impossível. Um eco distante do passado que ninguém ousava tocar. O que você quer dizer com isso? Perguntou Dona Esperança, a voz tremendo. Seus olhos estavam cheios de medo. Ela não pode ser minha filha. Isso é loucura. Inácio, você não pode afirmar isso sem provas. Rodrigo gritou, o estômago embrulhando. Ele sentia o piso de mármore sob seus pés se tornando instável. A atmosfera estava carregada, cheia de segredos sufocantes e verdades não ditas. Os murmúrios da multidão se tornaram um rugido. Filha, isso é impossível. Como ela poderia saber? As vozes se chocavam umas contra as outras, criando uma cacofonia de dúvidas e incertezas. Valentina, ainda no chão, olhou entre os rostos surpresos à sua volta. Seus olhos mostravam confusão, mas também uma centelha de esperança. Que seria essa verdade que Inácio trazia? Ela nunca poderia imaginar a extensão da sua origem. Um silêncio cortante caiu, e todos estavam à beira de um novo abismo. Segredos, traições e laços familiares começavam a se entrelaçar de uma forma inesperada e devastadora. Rodrigo sentiu que seu mundo não era mais seguro. Ele estava prestes a perder mais do que poderia recuperar. O que mais a verdade revelaria? A única certeza que tinha era que a vida de todos ali mudaria para sempre. Valentina estava no chão, seu peito subindo e descendo em esforços pesados.
O ar parecia ter desaparecido do ambiente, e todos a olhavam com preocupação. As palavras de Inácio ainda ecoavam nas paredes, abrindo feridas antigas e deixando todos em estado de choque. Dona Esperança estava rígida, o rosto pálido como um cadáver, enquanto Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela não pode ser minha filha. Isso é loucura. A voz de Esperança tremulou, mas a dúvida estava ali, grudada em seu olho. Valentina, ainda com os olhos fechados, sentia que tudo estava se desmoronando ao seu redor. Inácio parecia prestes a responder, quando de repente uma sirene cortou o silêncio, vindo do lado de fora da mansão. Todos se viraram em direção ao som. Rodrigo, tomado pela ansiedade, sentiu uma necessidade ardente de agir. Ele olhou para Valentina e algo dentro dele acelerou. Precisava fazer algo agora. Não vamos deixar ela aqui desse jeito. Chame um médico, gritou Rodrigo, já se movendo em direção à saída. Mas antes que pudesse ir longe, um barulho estrondoso irrompeu vindo da porta da frente, como se o mundo tivesse decidido entrar na sala. A porta se abriu com força e um homem entrou. Sua presença era tão intensa que parecia preencher o ambiente. Ele tinha uma postura imponente e seus olhos escuros e penetrantes vagavam pelos rostos confusos. Onde está Valentina? Ele perguntou, e sua voz parecia ter poder, quase cortante. Inácio deu um passo à frente, surpreso. Você tá aqui. A tensão na sala aumentou. É como se cada um soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. O homem dirigiu seu olhar para Dona Esperança e então para Valentina. Eu sou Miguel, o verdadeiro pai de Valentina, ele declarou com uma firmeza que fez todos estremecerem. O murmúrio da multidão se espalhou como fogo. As palavras balançaram as estruturas da mansão, quebraram os silêncios, e os olhares se fixaram em Valentina, ainda desfalecida no chão. O ar ficou pesado, cheio de perguntas sem respostas. Não, isso não é possível, Dona Esperança quase gritou, os olhos arregalados. Ela é minha, eu a criei. Você a escondeu, Miguel disparou, sua voz ecoando pela sala. Valentina é minha filha, e agora o passado vem à tona. O Rodrigo sentiu um nó na garganta. Tudo o que ele pensava que sabia estava se desintegrando diante de seus olhos. Valentina, a jovem que ele começou a conhecer, a menina inocente que havia entrado em sua vida, não apenas carregava um passado de miséria, mas um segredo enraizado em sua própria história familiar. E se tudo isso fosse verdade, o amor que ele começava a sentir por ela era certo? Os olhares dos outros agora, cheios de intriga, transbordavam dúvidas e ciúmes. A tensão se acumulava no ar. As revelações estavam apenas começando. Lucas, o jardineiro, deu um passo à frente, a preocupação estampada no rosto. Você não pode simplesmente entrar aqui e afirmar isso. Valentina precisa de nós agora. A voz dele tremia de emoção, o amor que sentia por ela inegável. Miguel olhou para Lucas e em suas feições, Rodrigo viu um vislumbre da fragilidade humana. O caminho de cada um deles estava entrelaçado, com laços de sangue e amor. Valentina começou a se mover, abrindo os olhos. Quando finalmente viu Miguel, sua expressão se iluminou brevemente antes de se transformar em confusão. Quem? Quem é você? Ela murmurou, a voz fraca. A sala ficou em silêncio, enquanto Miguel se agachava, os olhos fixos nos dela. Eu sou seu pai, Valentina, e preciso que você saiba a verdade. O coração de Rodrigo disparou. O que mais poderia vir à tona? E se tivesse mais segredos enterrados? O passado de Valentina era um labirinto, e a cada passo se tornava mais e mais intrincado. Ninguém sabia o que a verdade ainda esconderia.
E aquela noite, já marcada pela revelação, prometia mais surpresas. No fundo, ele sabia que não havia como voltar atrás. Valentina estava no chão, seu peito subindo e descendo em esforços pesados. O ar parecia ter desaparecido do ambiente, e todos a olhavam com preocupação. Miguel, com um olhar terno, repetiu: "Eu sou seu pai, Valentina, e preciso que você saiba a verdade." Mas antes que Valentina pudesse responder, um grito ecoou da porta da sala. "Esperança! Não!" A voz era de Clara, a amiga de infância de Dona Esperança, que apareceu de repente, chocada. Ela respirava fundo, as mãos tremendo. "O que você está fazendo aqui, Miguel?" O ambiente se encheu de tensão. Todos se viraram para Clara. "Você não entende, Esperança. O que você fez, o que todos vocês fizeram." Ela olhou para Rodrigo, depois para Valentina, como se tivesse à beira de revelar algo devastador. A verdade é muito mais sombria do que pensam. Miguel, sem saber o que esperar, recuou um passo. "Clara, não é hora para isso." Tentou apaziguar, mas a expressão de Clara era firme, como se tivesse se preparado para um momento como aquele. "Valentina, você não sabe, mas tudo isso faz parte de um plano que Esperança orquestrou para esconder seu passado." As palavras de Clara quebraram o silêncio e a sala se encheu de murmúrios. Ela não é apenas sua mãe, ela se tornou uma mulher poderosa após uma tragédia que destruiu sua vida. E você está no meio disso. Os olhares se cruzaram, a confusão era palpável. Valentina sentiu um frio na barriga. Que plano, que tragédia. Suas palavras saíram mais como um sussurro. Ela tomou o lugar de outra mulher, outra mãe, e você foi criada sem saber a verdade. Seu verdadeiro nome é Sofia. Clara se virou para Esperança, que estava congelada, sem conseguir articular uma resposta. "Espere, o que você está dizendo? Essa história não pode ser real." Rodrigo piscou, tentando processar tudo. "Sofia? Isso não faz sentido." A cada frase estava mais confuso e alarmado. "Sim, Sofia, a filha de Miguel e a mulher que Esperança disse ter perdido. Ela fez isso para proteger sua nova vida, para não perder o que havia conquistado." Clara continuou exasperada. "E agora, Valentina, você é o fio que une os dois mundos." "Clara, chega." Esperança finalmente se libertou da paralisia. Sua voz soou como uma explosão. "Você não pode desenterrar o passado. Isso não se trata apenas de você e da sua obsessão pela verdade. É sobre o que eu passei." Cada palavra dela era uma mistura de raiva e desespero. Valentina, confusa, olhou para as duas. "Mas por que ninguém me disse nada? Por que eu não sabia sobre isso?" Sua voz ficou embargada. O peso das revelações pairava sobre ela, transformando a esperança que havia sentido em desespero. "Porque a verdade te destruiria, meu amor." Miguel falou, agora quase em um sussurro. "Você estava segura. Era tudo o que nós queríamos." "Segura de quê?" Valentina perguntou, seu olhar fixado em Miguel, buscando respostas. "Segura de que eu não sou quem eu pensava ser? Que tudo à minha volta é uma mentira?" Os muros da mansão pareciam encolher. O peso do passado pressionava, transformando aquele espaço de luxo em uma prisão. Então, como se o destino quisesse brincar, uma terceira figura apareceu. Um homem alto e mal encarado entrou com um olhar determinado. "Chega de mentiras!" ele gritou, atravessando a sala. "A verdade é que Valentina não é a única com um passado escondido. E eu vim para reivindicar o que é meu." Um silêncio total tomou conta do ambiente. Mãos se apertaram, olhares eram trocados. Sem saber, Valentina, agora chamada de Sofia, se tornara o epicentro de uma tempestade de segredos. O que ele queria?
Que verdade mais profunda estava prestes a ser revelada? O ar pesado estava carregado de promessas perigosas, e agora ela teve certeza de que a vida como conhecia nunca mais seria a mesma. Tudo isso estava apenas começando. Valentina estava no chão, seu peito subindo e descendo em esforços pesados. O ar parecia ter desaparecido do ambiente e todos a olhavam com preocupação. Miguel, com um olhar terno, repetiu: "Eu sou seu pai, Valentina, e preciso que você saiba a verdade." Mas antes que Valentina pudesse responder, um grito ecoou da porta da sala. "Esperança!" A voz era de Clara, a amiga de infância de Dona Esperança, que apareceu de repente, chocada. Ela respirava fundo, as mãos tremendo. "O que você está fazendo aqui, Miguel?" O ambiente se encheu de tensão. Todos se viraram para Clara. "Você não entende, Esperança. O que você fez, o que todos vocês fizeram." Ela olhou para Rodrigo, depois para Valentina, como se estivesse à beira de revelar algo devastador. "A verdade é muito mais sombria do que pensam." Miguel, sem saber o que esperar, recuou um passo. "Clara, não é hora para isso," tentou apaziguar, mas a expressão de Clara era firme, como se tivesse se preparado para um momento como aquele. "Valentina, você não sabe, mas tudo isso faz parte de um plano que Esperança orquestrou para esconder seu passado." As palavras de Clara quebraram o silêncio e a sala se encheu de murmúrios. "Ela não é apenas sua mãe. Ela se tornou uma mulher poderosa após uma tragédia que destruiu sua vida. E você está no meio disso?" Os olhares se cruzaram, a confusão era palpável. Valentina sentiu um frio na barriga. Que plano! Que tragédia! Suas palavras saíram mais como um sussurro. "Ela tomou o lugar de outra mulher, outra mãe, e você foi criada sem saber a verdade. Seu verdadeiro nome é Sofia." Clara se virou para a Esperança, que estava congelada, sem conseguir articular uma resposta. "Espere, o que você está dizendo? Essa história não pode ser real." Rodrigo piscou, tentando processar tudo. "Sofia, isso não faz sentido." A cada frase estava mais confuso e alarmado. "Sim, Sofia, a filha de Miguel e a mulher que Esperança disse ter perdido. Ela fez isso para proteger sua nova vida, para não perder o que havia conquistado." Clara continuou, exasperada. "E agora, Valentina, você é o fio que une os dois mundos." "Clara, chega." Esperança finalmente se libertou da paralisia. Sua voz soou como uma explosão. "Você não pode desenterrar o passado. Isso não se trata apenas de você e da sua obsessão pela verdade. É sobre o que eu passei." Cada palavra dela era uma mistura de raiva e desespero. Valentina, confusa, olhou para as duas. "Mas por que ninguém me disse nada? Por que eu não sabia sobre isso?" Sua voz ficou embargada. O peso das revelações pairava sobre ela, transformando a esperança que havia sentido em desespero. "Porque a verdade te destruiria, meu amor." Miguel falou, agora quase em um sussurro. "Você estava segura. Era tudo o que nós queríamos." "Segura de quê?" Valentina perguntou, seu olhar fixado em Miguel, buscando respostas. "Segura de que eu não sou quem eu pensava ser, que tudo à minha volta é uma mentira." Os muros da mansão pareciam encolher. O peso do passado pressionava, transformando aquele espaço de luxo em uma prisão. Então, como se o destino quisesse brincar, uma terceira figura apareceu. Um homem alto e mal encarado entrou, com um olhar determinado. "Chega de mentiras!" ele gritou, atravessando a sala. "A verdade é que Valentina não é a única com um passado escondido. E eu vim para reivindicar o que é meu." Um silêncio total tomou conta do ambiente. Mãos se apertaram, olhares eram trocados. Sem saber, Valentina,
agora chamada de Sofia, se tornara o epicentro de uma tempestade de segredos. Que verdade mais profunda estava prestes a ser revelada. O ar pesado estava carregado de promessas perigosas. E agora ela teve certeza de que a vida como conhecia nunca mais seria a mesma. Tudo isso estava apenas começando. O homem se aproximou, seu olhar penetrante e fixo em Valentina. Eu sou André, e você não é apenas uma filha perdida, você é a chave de uma fortuna que Esperança tentou esconder. A sala explodiu em murmúrios. Valentina sentiu um nó na garganta. Uma fortuna? Como isso poderia ser possível? O que você está dizendo? Perguntou ela, a voz falhando. Você não sabe? Se nem tivesse fugido, você herdaria tudo, André disse, a voz firme como aço. O que Esperança fez ao tomar você como sua filha foi desvinculá-la de um legado que por direito é seu. A expressão de Esperança se contorceu em horror. Cale-se, André. Você não pode ficar aqui. Não agora. A angústia em seu olhar revelava uma vulnerabilidade que ninguém havia visto antes. Valentina estava em choque. Herdar o quê? Como fui eu envolvida nisso? A realidade estava se desintegrando em suas mãos. Era como se sua vida tivesse sido um grande teatro. E agora as cortinas estavam se abrindo para uma verdade que parecia escrita nas estrelas, mas que ninguém se atreveu a pronunciar. André continuou. Quando Esperança fugiu, ela deixou você como um peão. Mas agora estou aqui para reivindicar o que é meu e o que é seu. Ele se aproximou ainda mais. E entre você e eu, há muito mais do que apenas laços de sangue, Sofia. Você tem que entender que seu futuro e o meu estão entrelaçados. Os corações dispararam. Rodrigo observou, seu mundo despedaçando. Ele sentia como se tudo que havia construído com Valentina estivesse se esvaindo. E agora essa nova verdade estava no ar, pesada e implacável. Valentina olhou para Rodrigo, então de volta para André. O que vai acontecer agora? Ela estava cercada. As luzes da mansão pareceram diminuir. E um calafrio percorreu a sala. O que mais poderia surgir das sombras? A sala estava entulhada de segredos e Valentina, ou Sofia, agora estava pronta para desvendar um mistério que poderia não apenas moldar seu destino, mas também os destinos de todos que a cercavam. Afinal, a verdade exigia um preço que ela talvez não estivesse pronta para pagar. Valentina estava no chão, seu peito subindo e descendo em esforços pesados. O ar parecia ter desaparecido do ambiente e todos a olhavam com preocupação. Miguel, com um olhar terno, repetiu: Eu sou seu pai, Valentina. É preciso que você saiba a verdade. Mas antes que Valentina pudesse responder, um grito ecoou da porta da sala. Esperança! Não! A voz era de Clara, amiga de infância de Dona Esperança, que apareceu de repente chocada. Ela respirava fundo, as mãos tremendo. O que você está fazendo aqui, Miguel? O ambiente se encheu de tensão. Todos se viraram para Clara. Você não entende, Esperança. O que você fez? O que todos vocês fizeram? Ela olhou para Rodrigo, depois para Valentina, como se estivesse à beira de revelar algo devastador. A verdade é muito mais sombria do que pensam. Miguel, sem saber o que esperar, recuou um passo. Clara, não é hora para isso. Tentou apaziguar. Mas a expressão de Clara era firme, como se tivesse se preparado para um momento como aquele. Valentina, você não sabe, mas tudo isso faz parte de um plano. Um plano que Esperança orquestrou para esconder seu passado. As palavras de Clara quebraram o silêncio e a sala se encheu de murmúrios. Ela não é apenas sua mãe. Ela se tornou uma mulher poderosa após uma tragédia que destruiu sua vida. E você está no meio disso. Os olhares se cruzaram, a confusão era palpável.
Valentina sentiu um frio na barriga. Que plano, que tragédia! Suas palavras saíram mais como um sussurro. Ela tomou o lugar de outra mulher, outra mãe, e você foi criada sem saber a verdade. Seu verdadeiro nome é Sofia. Clara se virou para Esperança, que estava congelada, sem conseguir articular uma resposta. Espere, o que você está dizendo? Essa história não pode ser real. Valentina questionou, a voz rouca e o coração disparando. Rodrigo piscou, tentando processar tudo. Sofia? Isso não faz sentido. A cada frase, estava mais confuso e alarmado. Sim, Sofia, a filha de Miguel e a mulher que Esperança disse ter perdido. Ela fez isso para proteger sua nova vida, para não perder o que havia conquistado. Clara continuou, exasperada. E agora, Valentina, você é o fio que une os dois mundos. Clara, chega! Esperança finalmente se libertou da paralisia. Sua voz soou como uma explosão. Você não pode desenterrar o passado. Isso não se trata apenas de você e da sua obsessão pela verdade. É sobre o que eu passei. Valentina, confusa, olhou para as duas. Mas por que ninguém me disse nada? Por que eu não sabia sobre isso? Sua voz ficou embargada. Porque a verdade te destruiria, meu amor, Miguel falou, agora quase em um sussurro. Você estava segura. Era tudo o que nós queríamos. Segura de quê? Valentina perguntou, seu olhar fixado em Miguel. Segura de que eu não sou quem eu pensava ser? Que tudo à minha volta é uma mentira? Os muros da mansão pareciam encolher. A sala, antes imponente, agora parecia uma prisão. E então, como se o destino quisesse brincar, uma terceira figura apareceu. Um homem alto e mal encarado entrou, com um olhar determinado. Chega de mentiras, ele gritou, atravessando a sala. A verdade é que Valentina não é a única com um passado escondido. E eu vim para reivindicar o que é meu. Um silêncio total tomou conta do ambiente. As pulsações de Valentina se aceleraram. Quem era aquele homem? O que ele queria? Um frio percorreu sua espinha. André se aproximou, seu olhar fixo em Valentina. Eu sou o André. E você não é apenas uma filha perdida. Você é a chave de uma fortuna que Esperança tentou esconder. A sala explodiu em murmúrios. Valentina se sentiu tonta, quase sem chão. Uma fortuna? Como isso poderia ser possível? André continuava, sua voz quase um sussurro ameaçador. Quando Esperança decidiu mudar seu nome e sua história, ela não só lhe fez um favor, ela estava lavando o passado de sangue e traumas, e você é o elo entre um mundo que não deveria existir mais. Rodrigo olhou para Valentina, uma expressão de desespero em seu rosto. O que ele quer dizer com sangue e traumas? A tensão no ar aumentava. Valentina se virou para Esperança, buscando respostas. Mas antes de Esperança falar, André soltou uma bomba. E agora, a única esperança da sua mãe de escapar do que ela fez depende de você. Só que se você não agir rápido, pode perder tudo. E essa fortuna, que é sua por direito, pode acabar nas mãos erradas. A mente de Valentina girava. O que ele queria dizer com isso? As palavras flutuavam como fumaça densa. E antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Pare com isso. Outra figura irrompeu na sala. Era Lucas, o jardineiro, seu olhar ardente com uma mistura de raiva e desespero. Você não pode permitir que ela entre neste jogo, Lucas gritou, os olhos fixos em André. Sofia não pode ser usada como uma peça de xadrez nessa guerra. É uma vida, não uma aposta. A sala estava elétrica e a tensão fez a temperatura subir. O sorriso de André, até então descontraído, desvaneceu.
Ah, mas ela é muito mais do que isso, meu caro. E se você não cuidar do que a rodeia, você verá que uma peça de xadrez pode também ser uma rainha. Valentina sentiu a tensão em seu peito aumentar. Ela estava no centro de uma tempestade, as águas revoltas a cercando. O que mais poderia vir à tona? Olhando para Rodrigo e Lucas, ela percebeu que sua vida estava se transformando em um campo de batalha. E nessa guerra, o que seria o melhor? A verdade seria salvadora ou destrutiva? Enquanto a luz da mansão enfraquecia, Valentina ou Sofia percebeu que sua verdadeira luta estava apenas começando, e os segredos, agora ecoando como um tambor distante, prometiam um desfecho devastador. O que ela escolheria? Quem se tornaria? As respostas estavam além de seu alcance, mas a batalha para descobri-las mal havia iniciado. Valentina estava no chão, seu peito subindo e descendo em esforços pesados. O ar parecia ter desaparecido do ambiente, e todos a olhavam com preocupação. Miguel, com um olhar terno, repetiu: "Eu sou seu pai, Valentina, e preciso que você saiba a verdade." Mas antes que Valentina pudesse responder, um grito ecoou da porta da sala. "Esperança, não!" A voz era de Clara, a amiga de infância de Dona Esperança, que apareceu de repente, chocada. Ela respirava fundo, as mãos tremendo. "O que você está fazendo aqui, Miguel?" O ambiente se encheu de tensão. Todos se viraram para Clara. "Você não entende, Esperança. O que você fez, o que todos vocês fizeram." Ela olhou para Rodrigo, depois para Valentina, como se estivesse à beira de revelar algo devastador. A verdade é muito mais sombria do que pensam. Miguel, sem saber o que esperar, recuou um passo. "Clara, não é hora para isso." Tentou apaziguar, mas a expressão de Clara era firme, como se tivesse se preparado para um momento como aquele. "Valentina, você não sabe, mas tudo isso faz parte de um plano. Um plano que Esperança orquestrou para esconder seu passado." As palavras de Clara quebraram o silêncio. Ela não é apenas sua mãe. Ela se tornou uma mulher poderosa após uma tragédia que destruiu sua vida. E você está no meio disso. Os olhares se cruzaram, a confusão era palpável. Valentina sentiu um frio na barriga. Que plano, que tragédia! Suas palavras saíram mais como um sussurro. Ela tomou o lugar de outra mulher, outra mãe, e você foi criada sem saber a verdade. Seu verdadeiro nome é Sofia. Clara se virou para a Esperança, que estava congelada sem conseguir articular uma resposta. "Espere, o que você está dizendo? Essa história não pode ser real." Valentina questionou, a voz rouca e o coração disparando. Rodrigo piscou, tentando processar tudo. "Sofia? Isso não faz sentido." A cada frase estava mais confuso e alarmado. "Sim, Sofia, a filha de Miguel e a mulher que Esperança disse ter perdido. Ela fez isso para proteger sua nova vida, para não perder o que havia conquistado." Clara continuou, exasperada. "E agora, Valentina, você é o fio que une os dois mundos." "Clara, chega." Esperança finalmente se libertou da paralisia. Sua voz soou como uma explosão. "Você não pode desenterrar o passado. Isso não se trata apenas de você e da sua obsessão pela verdade. É sobre o que eu passei." Valentina, confusa, olhou para as duas. "Mas por que ninguém me disse nada? Por que eu não sabia sobre isso?" Sua voz ficou embargada. "Porque a verdade te destruiria, meu amor," Miguel falou, agora quase em sussurro. "Você estava segura. Era tudo o que nós queríamos." "Segura de quê?" Valentina perguntou, seu olhar fixado em Miguel. "Segura de que eu nem sou quem eu pensava ser? Que tudo à minha volta é uma mentira?" Os muros da mansão pareciam encolher. A sala, antes imponente, agora parecia uma prisão. E então, como se o destino quisesse brincar, uma terceira figura apareceu. Um homem alto e mal encarado entrou, com um olhar determinado. "Chega de mentiras!" Ele gritou, atravessando a sala. "A verdade é que Valentina não é a única com um passado escondido, e eu vim para reivindicar o que é meu."
Um silêncio total tomou conta do ambiente. As pulsações de Valentina se aceleraram. Quem era aquele homem? O que ele queria? Um frio percorreu sua espinha. André se aproximou, seu olhar fixo em Valentina. Eu sou André, e você não é apenas uma filha perdida. Você é a chave de uma fortuna que Esperança tentou esconder. A sala explodiu em murmúrios. Valentina se sentiu tonta, quase sem chão. Uma fortuna? Como isso poderia ser possível? André continuava, sua voz quase um sussurro ameaçador. Quando Esperança decidiu mudar seu nome e sua história, ela não só lhe fez um favor, ela estava lavando o passado de sangue e traumas. E você é o elo entre o mundo que não deveria existir mais. Rodrigo olhou para Valentina, uma expressão de desespero em seu rosto. O que ele quer dizer com sangue e traumas? A tensão no ar aumentava. Valentina se virou para Esperança, buscando respostas. Mas antes de Esperança falar, André soltou uma bomba. E agora, a única esperança da sua mãe de escapar do que ela fez depende de você. Mas se você não agir rápido, pode perder tudo. E essa fortuna, que é sua por direito, pode acabar nas mãos erradas. Valentina sentiu um nó na garganta. Que fortuna? O que você quer de mim? Nesse instante, o chão sob os pés dela parecia tremer. Ela não pode se basear em mentiras. De repente, a luz da sala piscou e, com um estalo, todas as lâmpadas se apagaram. Um grito agudo e desesperado ecoou na escuridão. O pânico tomou conta. Gritos e risos nervosos envolviam o espaço. Rodrigo, apavorado, gritou: Valentina, onde você está? A sala encheu-se de sombras e todos estavam perdidos. Valentina tentou encontrar alguma coisa que a deixasse ancorada, mas então ouviu um barulho forte de vidro quebrando, e no mesmo instante um clarão iluminou a sala novamente. Mas aquilo que a luz revelou a deixou paralisada. No chão, André estava caindo, uma poça de sangue se espalhando ao seu redor, e na mão, um pequeno objeto prateado brilhava, uma faca. O rosto de Esperança se contorceu em horror, e o coração de Valentina parou. Não, o que você fez? Valentina exclamou, um grito rasgando sua garganta. Miguel se lançou sobre André, mas já era tarde demais. Os murmúrios se tornaram gritos, um tumulto crescente. Ele sabia da verdade. Clara berrou, sua voz ecoando pela sala. Foi você quem trouxe essa tragédia de volta. Os olhos de Valentina se arregalaram. A cada segundo que passava, tudo parecia se desmoronar ao redor dela. As peças do quebra-cabeça mudavam de lugar e a pergunta mais assustadora surgia em sua mente. Qual era mesmo a verdade? A luz falhou outra vez, e quando se acendeu, todos estavam em choque, incluindo Valentina. Ela olhou suspeita para a figura que antes encarava seu futuro, agora caída e ensanguentada. A verdade tinha um custo muito alto. E o que mais viria à tona? Valentina tremia com a possibilidade de que tudo o que conhecia poderia mudar para sempre. E agora, sentir o peso desse novo desvio em sua jornada deixava todos em suspense. Valentina estava no chão, seu peito subindo e descendo em esforços pesados. O ar parecia ter desaparecido do ambiente e todos a olhavam com preocupação. Miguel, com um olhar terno, repetiu: Eu sou seu pai, Valentina, e preciso que você saiba a verdade. Mas antes que Valentina pudesse responder, um grito ecoou da porta da sala. Esperança, não! A voz era de Clara, a amiga de infância de Dona Esperança, que apareceu de repente, chocada. Ela respirava fundo, as mãos tremendo. O que você está fazendo aqui, Miguel? O ambiente se encheu de tensão. Todos se viraram para Clara. Você não entende, Esperança. O que você fez, o que todos vocês fizeram. Ela olhou para Rodrigo, depois para Valentina, como se estivesse à beira de revelar algo devastador.
A verdade é muito mais sombria do que pensam. Miguel, sem saber o que esperar, recuou um passo. Clara, não é hora para isso. Tentou apaziguar, mas a expressão de Clara era firme, como se tivesse se preparado para um momento como aquele. Valentina, você não sabe, mas tudo isso faz parte de um plano que Esperança orquestrou para esconder seu passado. As palavras de Clara quebraram o silêncio. Ela não é apenas sua mãe. Ela se tornou uma mulher poderosa após uma tragédia que destruiu sua vida. E você está no meio disso. Os olhares se cruzaram. A confusão era palpável. Valentina sentiu um frio na barriga. Que plano, que tragédia. Suas palavras saíram mais como um sussurro. Ela tomou o lugar de outra mulher, outra mãe, e você foi criada sem saber a verdade. Seu verdadeiro nome é Sofia. Clara se virou para a Esperança, que estava congelada, sem conseguir articular uma resposta. Espere, o que você está dizendo? Essa história não pode ser real. Valentina questionou, a voz rouca e o coração disparando. Rodrigo piscou, tentando processar tudo. Sofia? Isso não faz sentido. A cada frase estava mais confuso e alarmado. Sim, Sofia, a filha de Miguel e a mulher que Esperança disse ter perdido. Ela fez isso para proteger sua nova vida, para não perder o que havia conquistado. Clara continuou, exasperada. E agora, Valentina, você é o fio que une os dois mundos. Clara, chega. Esperança finalmente se libertou da paralisia. Sua voz soou como uma explosão. Você não pode desenterrar o passado. Isso não se trata apenas de você e da sua obsessão pela verdade. É sobre o que eu passei. Valentina olhou confusa e perguntou: Mas por que ninguém me disse nada? Por que eu não sabia sobre isso? Sua voz ficou embargada. Porque a verdade te destruiria, meu amor. Miguel falou, agora quase em um sussurro. Você estava segura. Era tudo o que nós queríamos. Segura de quê? Valentina perguntou, seu olhar fixado em Miguel. Segura de que eu não sou quem eu pensava ser? Que tudo à minha volta é uma mentira? Os muros da mansão pareciam encolher. A sala, antes imponente, agora parecia uma prisão. Então, como se o destino quisesse brincar, uma terceira figura apareceu. Um homem alto e mal encarado entrou, com um olhar determinado. Chega de mentiras! Ele gritou, atravessando a sala. A verdade é que Valentina não é a única com um passado escondido, e eu vim para reivindicar o que é meu. Um silêncio total tomou conta do ambiente. As pulsações de Valentina se aceleraram. Quem era aquele homem? O que ele queria? Um frio percorreu sua espinha. André se aproximou, seu olhar fixo em Valentina. Eu sou André, e você não é apenas uma filha perdida. Você é a chave de uma fortuna que Esperança tentou esconder. A sala explodiu em murmúrios. Valentina se sentiu tonta, quase sem chão. Uma fortuna? Como isso poderia ser possível? André continuava, sua voz quase um sussurro ameaçador. Quando Esperança decidiu mudar seu nome e sua história, ela não só lhe fez um favor. Ela estava lavando o passado de sangue e traumas. E você é o elo entre um mundo que não deveria existir mais. Rodrigo mirou Valentina, a expressão de desespero no rosto. O que ele quer dizer com sangue e traumas? No ar aumentava e Valentina se virou para Esperança, buscando respostas. Mas antes de Esperança falar, André soltou uma bomba. E agora, a única esperança da sua mãe de escapar do que ela fez depende de você. Mas se você não agir rápido, pode perder tudo.
E essa fortuna, que é sua por direito, pode acabar nas mãos erradas. Valentina sentiu um nó na garganta. E o que você quer de mim? Ela se sentia perdida, com o coração pulsando forte, quando de repente uma explosão de luz e uma onda de som invadiram a sala. Um grupo de policiais entrou, armados e prontos para qualquer coisa. Todos vocês, mãos para cima! A voz de um agente ecoou, fazendo todos congelarem. A sala explodiu em gritos e confusão. Valentina, agora aturdida, olhou em torno, buscando qualquer sinal de proteção. "O que está acontecendo?" ela gritou. Mas ninguém parecia ouvir. A polícia parecia saber algo que ninguém mais sabia. André, ao ver os policiais, tornou-se um espectro de medo. "O que vocês querem?" Sua voz tremia. "Você está preso, André!" gritou um dos policiais, "por tráfico de pessoas e outros crimes relacionados a esta mansão." Uma onda de choque percorreu a sala. Valentina sentiu o estômago revirar. Tráfico de pessoas? O que isso tinha a ver com sua vida? O ar ficou pesado e seu coração praticamente parou. André, ato de desespero, olhou fixamente para Valentina. "Você acha que você é a única vítima aqui? Você não sabe das consequências que a sua mãe provocou." As palavras dele ressoaram como um grito ensurdecedor. Num instante, tudo fez sentido. Valentina olhou para Esperança, os olhos cheios de pavor. "Mãe, você sabia disso?" Antes que Esperança pudesse responder, Clara, com lágrimas nos olhos, gritou: "Ela não é quem você pensa, Valentina. A verdade é que Esperança não só te perdeu uma vez, mas sim, destruiu vidas para manter você ao seu lado." A sala caiu em um silêncio ensurdecedor e Valentina se sentiu desmoronar. Ela não era somente uma filha perdida, mas o epicentro de um crime que mudaria tudo. O que isso significava para ela? O que mais havia escondido sua mãe? E, no fundo, ela sabia que nada seria como antes. Valentina estava no chão, em choque. As palavras de André ecoavam em sua mente. Era difícil acreditar que sua vida tinha sido moldada por tantas mentiras. Olhou para a Esperança, que estava com um semblante pálido e os olhos arregalados. "Tudo isso foi uma armação? Eu sou apenas uma peça nesse jogo?" Valentina balbuciou, a voz trêmula. "Você não entende." Esperança gritou, tentando alcançar Valentina, que recuou. O pânico na sala estava crescendo enquanto os policiais olhavam a cena, prontos para agir. "Eu fiz o melhor que pude para te proteger." "O que você queria proteger?" Valentina gritou, as lágrimas quentes escorrendo pelas bochechas. "A sua fama? A sua vida abusiva? E eu sou só uma daneira nesse esquema?" Antes que Esperança pudesse responder, André, ainda no chão, puxou um colar prateado de seu bolso. "Você precisa saber que este colar é a verdadeira chave. Aqui estão os segredos escondidos que podem destruir todos nós." Ele tossiu, sangue escorrendo de sua boca. "Mas você é a única que pode decidir." Os policiais avançaram. "Todos fiquem onde estão." Um deles gritou, mas a atenção de todos estava em André. Valentina conheceu aquele colar. Usava-o quando era bebê, mas nunca soube de sua origem. O apelo na voz de André quebrou a bolha de confusão que a cercava. Ele a encarou e continuou: "Valentina, sua vida está ligada a algo muito maior. Há pessoas que esperam por você. E há coisas que você ignora. Você entrou nesse jogo de esconde-esconde, mas a verdade virá à tona." O silêncio aterrador foi rapidamente cortado quando o barulho de sirenes e gritos se misturarem ao caos. Os policiais enfrentaram André, mas não podiam ignorar o homem caído, a gravidade da situação pesando sobre todos. Valentina correu em direção a André, estendendo a mão. "O que você queria dizer? Que mais você sabe?" Mas antes que pudesse ouvir a resposta, uma pressão imensa surgiu no ar.
As luzes da mansão começaram a piscar violentamente. Uma tempestade se aproximava, e então a porta da frente se abriu com força, revelando uma figura sombria que paralisou a todos. Era Lucas. Ele entrou, os olhos ardendo com uma mistura de raiva e determinação. Chega, acabou essa brincadeira. Ele segurava uma pasta preta, fervendo de tensão. Eu descobri tudo. Vocês precisam saber que não sou quem eu digo que sou. Valentina congelou. O que você está dizendo, Lucas? Eu sou filho de Miguel. Meu verdadeiro nome é Rafael. Ele confessou, a voz quicando na sala. O choque coletivamente disparou como uma onda. E eu cheguei aqui para proteger você, mas não sabia que tudo estava tão entrelaçado. As palavras reverberaram como uma sirene na mente de Valentina. Lucas, ou Rafael, o que isso significa? Os olhares se cruzaram e a confusão parecia aumentar. Um novo tipo de tensão começou a fluir. Eu comecei a juntar as peças e percebi o que Esperança fez. Lucas Rafael explicou, ofegante. Mas não era só maldade. Era para proteger você e a mim. Valentina sentiu seu mundo desmoronar novamente. Proteger de quê? Antes que alguém pudesse responder, ecoou um estrondo ensurdecedor. Parte do teto desabou, e todos mergulharam em gritos, tentando se proteger. O caos reinou, corpos se movendo em desespero enquanto a estrutura da mansão tremia. O que estava acontecendo? O tremor não parecia só de um terremoto. O clima estava tão carregado que parecia que o mundo inteiro desmoronava sobre eles. O pânico crescia e a noite escura se tornava uma combinação de sombras e gritos. Valentina, você precisa decidir agora! André gritou, sua voz frágil. O colar é tudo o que temos para descobrir a verdade. Sua luta não é só contra eles, mas contra um legado que sua mãe criou. Valentina olhou ao redor, seu coração pulsando. O que tudo isso significava para ela? A tempestade não era apenas fora da mansão, estava dentro dela. Pessoas estavam em risco, e a única verdade que ela sentia era a da dor e medo. E assim, faltando respostas, Valentina percebeu que a escolha que deveria fazer poderia não apenas salvar a si mesma, mas a todos os que estavam ao seu redor. A verdade estava perto, mas seria capaz de suportar o que mais viria à tona? Enquanto o tétano da confusão se intensificava, ela percebeu que o destino de todos dependia dela. O impacto da noite apenas começava, e todos estavam prestes. A confusão na sala se intensificou, enquanto André, ainda no chão, tentava explicar o que significava ser a chave de uma fortuna. A tempestade fora da mansão rugia, fazendo as janelas tremerem como se o mundo estivesse prestes a ruir. Valentina, você tem que decidir agora, gritou André, sua voz falhando. Os policiais se moviam rapidamente e a tensão crescendo era palpável. Tem uma verdade lá fora e ela pode mudar tudo. Valentina olhou para Esperança, cujo rosto refletia desespero. Mãe, você fez tudo isso. Por que nunca me contou? As palavras saíram como um grito cortante e todos na sala sentiram o peso daquela pergunta. Esperança estava em choque, os olhos cheios de lágrimas. Eu queria te proteger, Valentina. Sua vida era uma mentira. Eu só queria que você fosse feliz. Feliz ou controlada? Valentina replicou, sua voz tremendo. Você destruiu vidas e agora estamos todos aqui, no meio desse caos. André, tenso, empurrou o colar prateado na direção dela. É a sua chance, Valentina. O que você fizer agora pode acabar com essa loucura. O ar estava eletrificado e a sala parecia um campo de batalha. Ela precisava de respostas e sabia que o colar podia conter o segredo que uniria seu passado e seu futuro. Com um frenesi, seus dedos tocaram o metal frio e uma energia percorreu seu corpo. Eu não vou ser uma peça nesse jogo. Eu quero saber a verdade, exclamou, olhando ferozmente para André e então para Esperança.
O momento estava fervendo, e então um estrondo novamente cortou o ar. O teto começou a rachar e as pessoas gritaram, tentando se proteger. O caos era palpável, e enquanto todos corriam, o coração de Valentina pulsava como um tambor. Então, algo mudou. Dentre o tumulto, ela sentiu um sopro de coragem. Lembranças de como se sentia perdida, mas também de como tinha lutado por sua vida, começaram a se formar em sua mente. Eu sou Sofia. Não importa o que aconteceu, eu sou quem eu sou, e não vou me deixar levar pelas mentiras. A multidão parou. Lucas, ou Rafa, como ele revelou ser, se aproximou dela com determinação. Valentina, você é mais forte do que pensa. Juntos podemos enfrentar isso. Enquanto a sala parecia desmoronar, Valentina segurou o colar em uma mão e a mão de Rafa na outra. Vamos, não podemos desistir. Precisamos descobrir a verdade e acabar com isso de uma vez por todas. E assim, naquele momento cheio de incertezas, eles tomaram a decisão de enfrentar juntos o que estava por vir. Os policiais estavam prontos, mas a luz que emanava de Valentina e Rafa iluminou o caminho à frente. Na confusão, as luzes começaram a piscar, e em meio ao caos, uma nova esperança se acendeu. A coragem estava ali, e neste momento, mesmo que os desafios parecessem insuperáveis, a vontade de lutar por um futuro diferente crescia. Mas enquanto a tempestade rugia, uma última sombra se formou nas costas da sala. Vocês não podem fugir do que estão prestes a descobrir. A voz sussurrou. Era clara, com um olhar intenso, como um aviso sombrio. A sala ficou em silêncio novamente. Eles sabiam que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Se você chegou até aqui, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo como este. Sua participação faz toda a diferença. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que